Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um livro muito especial, né? Que eu conversei sobre com uma amiga minha, Isabela. Logo depois eu coloquei na minha lista de livros e uma outra amiga minha, Clay, me presenteou com esse livro. Muito obrigada, aqui está o meu agradecimento, esse vídeo aqui. Vida de Santa Mônica, escrito por Santo Antônio Maria Claret. Esse livro é muito bom, porque ele é enriquecido com coisas muito singulares do autor, né? E antes de tudo, né, eu vou fazer um pequeno adendo sobre isso, né, quando um santo escreve sobre outro santo, ou quando descobrimos que um santo viveu na mesma época que o outro, né, eles conversaram, eles tiveram contato. Eu acho isso tão bonito e eu acho que o primeiro passo para a conversão das almas tipo, principalmente dos protestantes, é tirar essa cera grossa, essa camada grossa que envolve o coração endurecido deles, e já envolveu o meu também, e é por isso que eu tô falando sobre isso em primeiro lugar, amolecer essa cera e derreter essa cera por meio da história dos santos. Porque a história dos santos mostra que não é idolatria, não é essa loucura toda que eles pensam que é, né? Mas sim virtude. A santidade nos mostra que a Igreja Católica é verdadeira. Isso é um tipo de apologética também, né? Mostrar a vida dos santos e simplesmente, olha, nós temos todos esses. Quem vocês têm? Tá bom, chega do adendo. Vamos falar sobre esse livro. Santo Antônio Maria Claret, em alguns capítulos desse livro, ele não fala diretamente sobre Santa Mônica. No prólogo e nos dois últimos capítulos, A Mulher nos Países Não Católicos e O que a Religião Católica fez pelas mulheres. Primeiro eu vou falar sobre esse prólogo e esse final, para falar como esse livro é rico. Não é só sobre a vida de Santa Mônica, é sobre a vida da mulher no geral. O prólogo, ele vai falar sobre a função da mulher, sobre a missão da mulher. E qual seria essa então? A mulher, né, na criação, falando agora de Adão e Eva, foi criada a partir de uma costela, não foi de um osso do pé. Deus, criando a mulher de uma costela, quis mostrar que a mulher ela não é um ser inferior ao homem, por natureza. Ela não algo a ser destratado, menosprezado, como faziam as religiões pagãs. E é isso que ele fala, a mulher nos países não católicos. Então, o que era a mulher nos países não católicos? Uma coisa, um objeto, né? Não era digna como o homem, não tinha o mesmo fim que o homem. O homem poderia ascender, né? Não sei o quê. A mulher não. A mulher era uma coisa, era uma mercadoria. E a religião católica vem, né, com a figura de Nossa Senhora, secundariamente, obviamente, a pregação de Nosso Senhor, e acaba com tudo isso, acaba com toda essa visão errada das mulheres e mostra que as mulheres também são imagem e semelhança de Nosso Senhor. As mulheres têm o mesmo fim que o homem, que é a santidade, que é o céu. Mas para tal, elas se utilizam de meios diferentes, porque na criação há desigualdade, graças a Deus, e a mulher, ela foi feita para ser adjutório do homem, ajudante do homem. Em que sentido? Só no sentido temporal? Não. A mulher, sobretudo, é ajudante no sentido espiritual. E isso sim é muito bonito, né? O autor, ele fala uma frase muito bonita, que vai ficar comigo pro resto da vida, que é: a mulher é um anjo da guarda visível do homem. Que bonito. Então, a mulher, quando ela é católica, quando ela é virtuosa, quando ela é piedosa, ela é um anjo da guarda visível não só do homem, mas de todos os seus filhos, de toda a sua família, porque ela preserva a alma dos seus filhos, ela preserva a alma do seu marido com as suas virtudes, com a sua modéstia, né? Com a sua paciência, com a sua mansidão. Então, realmente, a mulher, quando ela é boa mulher, ela é o anjo da guarda visível do homem. Vejam vocês. Diz o autor: ajudar o homem a alcançar a salvação é o principal fim da mulher. Esta é sua grande missão, seu ministério sagrado, sua glória, sua grandeza e sua dignidade. E por que o autor fala isso? Porque quando vamos para a vida de Santa Mônica, percebemos que ela cumpriu perfeitamente sua missão. Não à toa morreu logo depois, né? Não por acaso morreu logo depois da conversão do seu filho mais velho. Então, vamos falar sobre Santa Mônica, né? E por que esse livro é tão especial. Ele fala da vida de Santa Mônica, acredito eu que tem pouca bibliografia sobre o assunto.
Então, para estender esse livro, o que o autor faz? Ele traz reflexões e práticas sobre as reflexões. Então, ele vai falar sobre a infância e juventude de Santa Mônica, e nós logo percebemos que Santa Mônica tinha, né, uma tendência muito grande à devoção, porque foi criada em família cristã, em família católica, os pais sempre prezaram pela criação da filha, né, e por causa disso que ela se tornou a grande Santa Mônica, a grande mulher que ela foi, né, e a grande mãe do Santo Agostinho, pai da igreja, doutor da igreja, que hoje é tão conhecido, né? Mas poucos conhecem a história da mãe de Santo Agostinho, que, se não fosse por ela, não só na geração, né? Porque, obviamente, se Santa Mônica não existisse, não existiria Santo Agostinho, porque ela pariu Santo Agostinho, né? Mas, sobretudo, pelas orações dela. Se ela não rezasse por Santo Agostinho, ele teria se perdido. Então, nos mostra o poder da oração quando ela é feita com perseverança, com humildade e com confiança. E esses são os 3 atributos principais, e nosso Senhor nunca nos nega graças quando pedimos direito. Sendo assim, ele fala sobre a infância e juventude de Santa Mônica, né? Que eu falei que ela teve uma criação muito católica. Inclusive, aconteceu até algo, ela era bem afeiçoada à bebida, né? A bebida alcoólica. Aconteceu uma situação tão constrangedora para ela, e veja, não era nem ilícito, tá? Pelo menos acredito eu, né? Que não era ilícito, porque o autor não fala que era algo escandaloso nem nada do tipo. Então, ela só tinha essa inclinação bem forte. Aconteceu uma situação, ela ficou tão constrangida que ela fez um voto de nunca mais beber vinho. Tamanho era o respeito que ela tinha pelas coisas sagradas e pelas virtudes, de modo que ela abdicou de algo que é lícito, mas era melhor não, né? Principalmente nos costumes daquela época, e realmente não é bonito mulher bebendo. Tá bom, enfim. Qual que é a coisa especial desse livro? As reflexões. Então, o livro ele traz reflexões e práticas de acordo com essas reflexões. Então, a primeira reflexão é educar bem a filha desde pequena. Aí, as práticas, quais são? Não perder a filha de vista, instruir sua filha por si mesma ou se valer de professoras virtuosas, né, que ensinem a ela o caminho da virtude. E, e precaver quanto a fofocas e coisas do tipo, né? Em relação à filha, se for algo desonroso. Então, realmente, são muitas reflexões e por isso que dava para estender a leitura desse livro por muito tempo. Porque realmente tem muitas reflexões aqui, em especial para as mães de família, né? Para as mulheres. E ele fala também sobre o casamento de Santa Mônica, que se casou com um homem não católico, né? E muito irascível, tinha um temperamento muito complicado e uma incontinência desenfreada, né? Ele tinha muitos problemas em relação à castidade. E Santa Mônica nunca o, o confrontou sobre isso, tinha uma dissimulação muito caridosa para com o marido. E não só isso, né? Com esse caráter irascível, a santa retribuía com amor, com paciência, e isso desarmava completamente o marido. De modo que todas aquelas mulheres da época reclamavam que seus maridos as batiam, né, e tudo, e Santa Mônica nunca foi agredida pelo marido. Então ela tinha esse jeito realmente de desarmar o seu marido, de ser paciente quando ele era irascível, de ser doce quando ele era rude, enfim, ela retribuía dessa forma. E chegou então o momento da conversão do marido dela. E como ela fez isso? Com a paciência, com o silêncio e com o exemplo. A paciência em relação a todas as fraquezas do marido, a todos os seus defeitos e pecados. O silêncio, quando o marido precisava de silêncio, né? Quando a última coisa que deveria ser feita naquele momento era uma espécie de aula, né, moral sobre o que o marido deveria fazer. É claro, ele estava fazendo coisas erradas, mas para converter um superior, Santa Mônica nos ensina que a melhor forma não é ficar ensinando o que ele deve fazer, né? Ah, mas tá errado, você deve fazer isso, isso e isso. E sim, pelo silêncio e pelo exemplo, converter. Então ela tinha tamanho respeito ao seu marido que nunca fez esse tipo de coisa, né? Ela, claro, né, ela falava com caridade o que ela precisava falar, mas não com essa impetuosidade do marido, nunca o retribuiu na mesma moeda.
E é sobre isso que se refere ao silêncio. E, por fim, o exemplo. O exemplo de Santa Mônica é a coisa que mais me atraiu nela desde o início, né? Quando eu estava lendo Confissões de Santo Agostinho e via a forma que ele falava da própria mãe, pensava assim, meu Deus, eu quero ser assim. E Santa Mônica, ela tem esse exemplo, né, de mulher virtuosa, de mulher piedosa, que mesmo o seu filho, o seu marido, quando eram do mundo, né, quando não eram católicos, reconheciam. Então, por esse meio, Santa Mônica conseguiu converter o marido antes dele morrer. Então, o marido que era irascível, que era terrível, né, que tinha infidelidade, foi da água pro vinho, né? Ele se tornou um católico, eventualmente se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito e se batizou, né? Foi batizado e viveu os últimos dias de sua vida enquanto católico, né? Casto, obediente aos ensinamentos da igreja, sendo um bom marido. Quando Santa Mônica tornou-se viúva, ela ainda tinha o problema do seu filho mais velho, Agostinho, que era um homem de temperamento muito volúvel e entregue a todos os prazeres do mundo, a todas as doutrinas erradas. E quantas lágrimas Santa Mônica derramou por Santo Agostinho, quantas orações, quantas penitências ela ofereceu em intenção de converter o próprio filho, né? Da conversão do próprio filho. Rezando então por todos esses anos, Santa Mônica eventualmente conseguiu a sua graça e fez como que um cântico, né, do velho Simeão, quando recebe Nosso Senhor nos braços, né, na apresentação dele no templo, e diz que agora ele poderia morrer em paz porque ele viu a salvação, né? Então ela fez isso só que com o filho dela, que ela poderia morrer em paz porque agora já estava convertido o filho num cântico de ação de graças. Santa Mônica completou a sua missão, enquanto mãe, enquanto esposa, da salvação dos seus, e da forma mais feminina possível, que é nas sombras, escondida, né? E é isso que é tão atraente nas mulheres católicas, né? Principalmente nas mulheres santas católicas, em especial as mais atuais, né? Não na época da perseguição da igreja, do... Mas também, meu Deus, o que eu tô falando? É porque o que eu quero dizer é que mais pra frente as mulheres passaram, por causa dessa facilidade do catolicismo, maior facilidade, não falando facilidade, mas maior possibilidade de professar o catolicismo, elas podiam exercer por mais tempo a missão delas enquanto mães, enquanto esposas. As mártires morriam muito cedo porque elas, bom, elas não iam negar Nosso Senhor, né? E temos mães mártires, temos Santa Felicidade, seus 7 filhos, temos Santa Perpétua e Felicidade, e agora outras santas. Temos várias santas mães católicas e que nos mostram que o objetivo final da mulher é justamente esse, a salvação dos seus. E realmente Santa Mônica é um exemplo perfeito para as mulheres e justamente porque ela se espelhava no maior modelo de virtude, no maior modelo de maternidade de todos, que é Maria Santíssima. Então é isso, leiam esse livro, tem muito mais coisa, tá? Não se enganem pelo tamanho dele, não. Tem muita coisa sobre a vida de Santa Mônica que não deu tempo de falar. Inclusive, ela converteu a própria sogra. Ela. Enfim, Santa Mônica teve algumas histórias aí. E claro, né? Sempre se lembrar que por trás de toda figura grandiosa, né? Por trás daquele grande pai da igreja, daquele grande doutor Santo Agostinho, há a figura, né? Escondida de Santa Mônica, que se não fosse por ela, Santo Agostinho não existiria, tanto, né, materialmente quanto espiritualmente.